As 6 equipes que mais venceram grandes prêmios e títulos mundiais na Fórmula 1. Em sexto temos a Red Bull Racing. A equipe austríaca nascida em 2005 e que alcançou um rápido sucesso após conquistar 4 títulos mundiais seguidos poucos anos após sua criação com Sebastian Vettel, já figura entre os times mais vencedores da história da categoria, principalmente por ter estabelecido um período de domínio entre 2010 e 2013, principalmente em 2013 onde chegou a atingir o recorde de 9 vitórias seguidas, e também por atualmente continuar sendo uma das grandes potências, tanto no equipamento quanto no material humano. Visto que Max Verstappen promete ser um dos grandes campeões da Fórmula 1. A Red Bull tem 72 vitórias, sendo a primeira no GP da China em 2009, e 4 títulos mundiais de construtores. Em quinto temos a Mercedes, a equipe que estabeleceu um dos maiores domínios de todos os tempos com o advento dos motores híbridos, se tornando praticamente imbatível e batendo recordes em um curto período de tempo. Porém, a Mercedes é muito mais antiga do que muitos imaginam, tendo atuado em 1954 e 1955, contando com a lenda Juan Manuel Fangio no cockpit da equipe, que inclusive foi campeão nesses 2 anos, e retornando em 2010, contando com outra lenda no time, Michael Schumacher. Ao todo, a equipe alemã soma 121 vitórias e 7 títulos mundiais de construtores, sendo os 7 de forma consecutivas, consagrando Lewis Hamilton como heptacampeão e Nico Rosberg como campeão mundial. Em quarto temos a Lotus, equipe britânica que esteve em atividade de 1958 até 1994. Foi uma equipe extremamente forte que obteve certos domínios entre os anos 60 e 70, se tornando um time muito tradicional mas que acabou fechando as portas nos anos 90, e alcançou sua primeira vitória em 1960 no GP de Mônaco com Stirling Moss. A Lotus possui uma vasta lista de pilotos notáveis da história da Fórmula 1, Jim Clark, Graham Hill, Josh Hind, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Mika Häkkinen, Alessandro Zanardi, entre outros. A equipe Lotus terminou com 79 vitórias e 7 mundiais de construtores, lembrando que a Lotus Racing que entrou na F1 em 2010 era outra equipe, apesar de carregar a mesma marca no nome. Em terceiro temos a McLaren, uma das mais antigas e tradicionais a estar em atividade, sendo a segunda equipe mais antiga ainda em atividade na F1, e que também obteve um dos maiores períodos vencedores, sendo uma equipe competitiva nos anos 70, 80, 90 e até em algumas temporadas dos anos 2000. Foi uma das primeiras a bater de frente com a Ferrari nos anos 70, e teve um dos maiores domínios de todos os tempos na segunda metade da década de 80, com o icônico carro MP4-4. Contando com campeões como James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton, etc. A McLaren possui 183 vitórias e 8 títulos mundiais. Em segundo temos a Williams, uma das maiores e mais importantes de todos os tempos, e que recentemente viveu temporadas muito ruins, se tornando um dos carros mais lentos do grid, mas que já foi um time de domínio em algumas temporadas, e mesmo que a Williams não vença corridas há muito tempo, a última foi o GP de Barcelona em 2012, seu passado glorioso ainda faz uma das mais vencedoras. O assento dos carros da Williams já foi tão cobiçado que Ayrton Senna sonhava em ser campeão pela equipe. Assento esse que já passou por Senna, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. Sendo 114 vitórias, ou seja, uma das 4 equipes que passou da marca de 100 vitórias, e 9 títulos mundiais. Em primeiro, a maior equipe de todos os tempos da Fórmula 1, temos a Ferrari, a equipe que está há mais tempo no grid, desde 1950 até hoje, a única equipe que bateu a marca de mais de 200 vitórias e mais de 10 títulos mundiais de construtores, mesmo ficando quase 20 anos sem títulos mundiais de pilotos e construtores, jejum esse que foi quebrado no início dos anos 2000 justamente quando a equipe estabeleceu a hegemonia de Michael Schumacher. Assim como McLaren e Williams, é uma das equipes que mais possui pilotos marcantes em seu histórico, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Felipe Massa,
Alain Prost, Ed Irvine, Gilles Villeneuve, Rubens Barrichello, Nigel Mansell, Gerard Berger, etc. Ao todo são 239 vitórias e 16 títulos mundiais de construtores.